Salmo 125. Três vezes ao ano, nosso peregrino sai em destino a Jerusalém. Onde quer que ele esteja, ele sobe a Jerusalém. É assim que o texto bíblico diz e refere-se a Jerusalém. Não importa onde você esteja, a referência a Jerusalém, ele sobe para Jerusalém. Ele sobe ansiando pela presença do Senhor, mas trata-se de uma jornada difícil, onde esse peregrino é hostilizado. No Salmo 120, o que nós vemos justamente é que ele é hostilizado não por estratégia militar ou um poderoso exército, mas por meio da língua que teima pelo mal. O salmista é pela paz, mas os homens teimam pela guerra. E vimos que ele busca no Senhor o seu refúgio, porque o Senhor é refúgio certo. No trajeto até Jerusalém, ele olha os montes e se pergunta: de onde me virá o socorro? Num contexto onde muitas das divindades habitavam, entre aspas, os próprios montes, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que criou os montes, a quem o salmista recorre. Lá ele encontra refúgio do Senhor, refúgio em todas as circunstâncias, refúgio para todos os momentos, na convicção de que o Senhor é quem guarda. O Senhor guarda os seus, amém? E guarda até de nós mesmos. No capítulo 122, nós vimos esse salmo da chegada, em que o salmista deslumbra para nós, mostra para nós a alegria da presença do Senhor, refúgio certo. No Salmo 123, nós vemos essa busca por auxílio divino, em que humildade e dependência, o salmista constrói sua confiança, mantendo seus olhos fixos no Senhor. De que o segredo dessa perseverança, até que o Senhor se compadeça de nós, é manter essa fé colocada, alicerçada no Senhor. Se é nele que está a nossa fé, iremos perseverar. E vimos isso em apoio, inclusive, em Lucas capítulo 18, a parábola que Jesus conta do juiz iníquo e da viúva pobre. No Salmo 124, quase que um exercício de criatividade, não é? Se não fosse o Senhor, o que teria acontecido com a gente? Seria o pó. O que isso faz com o seu coração em termos de gratidão ao Senhor? Deve nos fazer crescer em gratidão. Aliás, o que nós temos visto, inclusive, de que gratidão é uma das formas que Deus usa para sustentar nosso coração em fé. Estamos treinando o nosso coração, disciplinando o nosso coração a enxergar o livramento do Senhor. E agora chegamos no Salmo 125. Paz para o justo. Como que Deus lida com o justo? Como que Deus lida com o ímpio? O texto bíblico descreve tantas maneiras em que Deus lida com o justo, lida com o ímpio. E agora, em particular, no Salmo 125, nós aprendemos lições valiosas de como o Senhor trata e lida com o justo. É quase que Sião, Jerusalém, se torna o símbolo da forma como o Senhor cuida. A presença abençoadora do Senhor. Esse salmo fala então de uma confiança inabalável no Senhor por aqueles cujo julgamento do poder do ímpio sobre o justo vão ser removidos. É através do Senhor que o julgamento do poder do ímpio sobre o justo vai ser removido. Esse salmo expressa uma confiança no Senhor a despeito do domínio de um poder alheio. E é o que nós vemos nos versículos 1 a 5. O tópico do Salmo que mostra a forma que o Senhor lida com o justo e com o perverso. Nosso bem-estar, meus irmãos, depende do reino do Senhor. Deus criou leis físicas. Algumas já foram até descobertas por nós, ou simplesmente sistematizadas por nós, como a lei da gravidade. Não é? Você solta um objeto, ele cai. Existe uma lei que governa como esses corpos se relacionam, se comportam. Mas Deus criou também leis espirituais. E é a palavra de Deus que nos ensina a entendê-las,
antecipá-las e viver em obediência, porque no reino do Senhor é que o nosso bem-estar é garantido. Então vamos ao Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus irmãos, o auxílio divino é certo e suficiente. Os versículos 1 e 2 escancaram mais uma vez essa realidade. O que nós temos visto que o peregrino precisa ouvir reiteradamente, constantemente, é que o auxílio divino é certo e suficiente. O que nós temos em Cristo Jesus, o que nós temos no Senhor é certo e suficiente. Nós precisamos ser lembrados disso. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. A confiança no Senhor é que fortalece o seu povo. E o povo de Deus, na expressão confia no Senhor, os que confiam no Senhor, são como esse monte Sião, que é justamente onde Yahweh, o Senhor, e o seu templo onde Ele habita, estão associados. É a presença do Senhor. Sião, então, o Deus criador da terra, montanhas e mar, entre o seu povo, colocado nesse monte elevado, representando as suas bênçãos, fluindo através do seu reino. Mantenha o dedo aí no Salmo 125 e vamos para o Salmo 46. Salmo 46. Versículos 1 a 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejam e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Irmãos, é onde está a sua confiança? O mundo tem fé na fé. Nós temos a fé no Senhor. Essa é uma tremenda de uma diferença. Fé na fé é quando depositamos nossa confiança em nossa própria habilidade de expressá-la. E é muitas vezes onde nós vacilamos, porque um vacilo puxa o outro. Começa com uma marolinha que se transforma numa onda e vira um tsunami. Quando começamos a duvidar da nossa confiança, do nosso relacionamento com o Senhor, porque estamos depositando nossa fé em nossa sinceridade. E isso é uma areia movediça, fé na fé. Mas nós somos chamados a depositar nossa fé no Senhor, isso faz toda a diferença. Porque o poder não está na fé, está no objeto onde nós colocamos fé. Nosso caso, não um mero objeto, mas alguém, o Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. As coisas ao nosso redor se tornam confusas, se tornam tormentas, tempestades, mas estamos ancorados no Senhor. Essa ideia da âncora, essa é uma imagem vívida que nos ajuda a entender o que significa uma vida cristã com a confiança no Senhor. Ancorados no Senhor. Não estamos mais à deriva, agitados de um lado para o outro, estamos ancorados. A tempestade, sim, mexe conosco. Nós temos visto desde o Salmo 120 como o salmista experimenta ao longo da sua peregrinação o ambiente hostil, as ameaças desse ambiente.
Mas o que nós encontramos é a âncora no Senhor, que nos mantém firmes e inabaláveis, ainda que o vento sopre muito forte, ainda que a tempestade apareça assustadora, o Senhor nos sustenta. Nossa ajuda vem do Senhor e ela é certa e ela é suficiente. Como os montes que protegem Jerusalém, mais uma vez aqui nós perdemos um pouco a vista disso, a importância disso, mas uma cidade não só que tinha muros, mas ela tinha montanhas, dificultava o acesso dos inimigos, a protegia. Meus irmãos, assim somos nós, com o Senhor ao nosso redor. Circunstâncias ruins acontecem, por certo, todas elas administradas pelo nosso bom Deus, mas o que nós vemos é que o Senhor cuida e o Senhor sustenta, e é nele que depositamos nossa fé. Por quê? Porque ela é certa, ele é um lugar certo e suficiente. E essa teologia de Sião, essa teologia de alguém que coloca sua confiança no Senhor, que inspira o povo de Deus à adoração, alegria, esperança, compromisso com o grande rei e uma visão do reino por vir. É essa visão que se torna o chão para todo o desdobramento ético da nossa vida. Nossa moral, meus irmãos, é construída em nossa adoração, porque a nossa fé está colocada e firmada no Senhor. Eu mencionei agora há pouco para os irmãos de que a nossa adoração nos transforma, de que onde nós estamos olhando tem um efeito transformador em nós. E aqui o que nós vemos nesse povo que não se abala porque tem a sua fé no Senhor, que se torna semelhante, cada vez mais semelhante a quem adora o próprio Senhor. Essa fé confiante, ela é produto, resultado de um processo transformador, de uma adoração genuína. Salmo 115, versículos 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Confiança no Senhor, depositada no Senhor, mantém o povo de Deus firme, porque o Senhor é firme. Confiança em qualquer outro lugar nos faz semelhantes àquilo que nós depositamos nossa fé. Temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não, temos boca e não, temos mãos, mas não apalpamos, temos pés, mas não andamos, porque nos tornamos semelhantes aos ídolos que adoramos. A tudo aquilo que substituímos do Senhor, no lugar do Senhor, se torna aquilo que nós crescemos à semelhança. Vemos só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados do Senhor, que o Senhor fez em nosso favor. Então nossa fé é alicerçada, colocada num lugar de areia movediça, um lodo, um lamaçal. E em vez de progredir e crescer com confiança, atolamos, vacilamos, porque não confiamos no Senhor. A visão que o salmista pinta para nós não é de uma fé triunfalista, mas é uma fé ancorada no Senhor. Que vão sofrer os questionamentos, mas não com cinismo, não com amargura. Vão ter suas dúvidas, vão colocá-las todas diante do Senhor, perguntar como, Senhor, isso vai acontecer. Me ajude a entender em sua palavra. Essas são as dúvidas do peregrino. Mas as dúvidas do cínico, as dúvidas do amargurado eu tenho dúvidas que isso vai acontecer. E o amargurado diz, eu sei que isso não vai acontecer. Meus irmãos, uma fé no Senhor, uma fé colocada no Senhor,
nos leva a experimentar uma confiança em meio a muitas incertezas. Como Deus lida então com o justo, com o ímpio, ele se apresenta suficiente e certo. Então, Monte Sião é mais do que um monte. Simboliza aqui a ajuda do Senhor, sua presença em bênção e proteção ao seu povo, e os privilégios de um relacionamento com Deus. E porque ele não se abala, nossa confiança no Senhor também não se abala. E o povo, então, que confia nele é forte, como o Monte Sião, que não pode ser abalado e dura para sempre. Meus irmãos, onde está a sua confiança? Às vezes é difícil discernirmos onde está a confiança. É por isso que o Senhor nos prova. Não porque Ele não sabe onde está a sua confiança. Mas quem não sabe onde está a sua confiança? Você não sabe. Então o Senhor nos prova, nos humilha, frustra nossos ídolos. E então descobrimos onde está a nossa confiança. E é mais uma vez aqui que eu ecoo aquilo que nós lemos ontem, lemos hoje na parte 1, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No sentido de que fornece para nós uma visão de onde nós estamos, a provação prova a nossa fé, nos dá a oportunidade de nos arrependermos de onde está a nossa confiança. Temos que lidar com as frustrações de que nossos ídolos falharam, meu governante favorito falhou, me decepcionou, minha confiança na terapia X, na terapia Y falhou, no medicamento Z falhou, minha confiança num relacionamento falhou. Então nos vemos no tatame, nos vemos derrubados, e é Deus na sua graça e na sua misericórdia nos dando uma oportunidade, nos chamando ao arrependimento. Só eu sou digno de confiança. E sabe quando nós vamos dizer que o viver é Cristo, quando o morrer for lucro? O que nós vemos muitas vezes é que o Senhor nos coloca numa posição em que nós não temos mais a ninguém recorrer a não ser Ele. Ele nos tira tudo para ver que tudo que precisamos é do Senhor. Para poder dizer com o salmista o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Só Ele é digno de confiança. Aliás, esse salmo nos encontra num contexto político interessante, talvez único e singular. Independente de onde você esteja no espectro político, nós vemos esperanças sendo afloradas e esperanças sendo decepcionadas. Mais um lembrete, meus irmãos, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Sabe o que mudou do dia 6 de setembro até agora? Nada. Deus continua reinando soberano no trono dos céus e é a Ele que nós recorremos sempre. Amém? E quais são as razões para perseverarmos nos caminhos do Senhor? Nós já vimos algumas razões ao longo dessa peregrinação. Mas agora nos versículos 3 em diante, o salmista nos dá outras. Ele diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ao olharmos notícias, ao olharmos ao nosso redor, talvez em experiências pessoais, relacionamentos próximos, às vezes nós temos a nítida sensação de que, puxa, quando que isso vai acabar, essa opressão? Essa opressão. Os irmãos, tem data para acabar. Quando é? Eu não sei. Mas tem data para acabar. E a razão para perseverarmos é que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam a mão à iniquidade. A esperança do povo de Israel era sempre o Senhor. Independente dos tempos ruins, dos tempos maus, eles sabiam que o Senhor tinha prometido nunca permitir que o ímpio prevalecesse sobre o justo. Jesus vence no final. Deixa eu tentar ajudar a ilustrar você a entender como que a certeza da vitória final nos ajuda a perseverar ao longo da jornada.
O mês é dezembro de 2021. E o Flamengo, do pastor Gioversi, vai disputar o campeonato mundial com algum time da primeira divisão da Europa. Pastor Gioversi tem que estar domingo na igreja. Amém? Mas ele vai deixar gravando. Não sei se ainda existe esse conceito, né? Talvez ele simplesmente vá voltar na sua programação de streaming ou ver na internet. Ele vai ver o jogo depois do culto. E durante a pregação, o pastor Gioversi está pregando, ele escuta fogos. Ele se segura no púlpito e com fervor ele proclama o evangelho da salvação. Ele escuta mais fogos. Então ele diz, eu não me lembro de estar numa vizinhança europeia. Acho que isso é um bom sinal. Mas ele não quer ver o jogo. Ele quer a expectativa de desfrutar do jogo. A igreja já sabe e está avisada que após a pregação, o pastor Gioversi vai correndo para casa. Ok? Para um tempo de comunhão familiar. Acaba o jogo, acaba o culto, ele corre para casa e um irmão abençoado diz, pastor, nós somos campeões. Não, irmão abençoado, não me fala. Pastor, desculpa, mas é que eu também torço para o Mengão e nós somos campeões do mundo. Pastor Gioversi, estragou tudo, minha surpresa. Ele escutou fogos, o irmão dedurou, ele vai para casa e começa a assistir o jogo do começo. E logo no começo do jogo, a 10 minutos do primeiro tempo, Gabigol é expulso. Pastor Gioversi se anima. Isso vai ser épico. 1 a menos, sem Gabigol. Nós vamos ser campeão. Estoura uma pipoca. 5 minutos depois, o time da Europa faz 1 a 0. Pastor Gioversi se anima ainda mais. Ele faz agora uma tábua de frios. Vai ser épico, vai ser de virada com 1 a menos e sem Gabigol. Pensa nisso, isso vai dar filme. Acaba o primeiro tempo. Sua esposa Leila pergunta, como está o jogo, meu querido? Tá lindo. Mas o Flamengo está perdendo, tá? Mas vai ser lindo. Vai ser de virada. Vai ser de virada. Começa o segundo tempo, 2 a 0. Aí o pastor Gioversi começa a questionar o caráter do irmão. Mas aquele irmão não é de brincar assim. Mas será que hoje ele quis inovar, né? Mas o que foi os fogos que eu ouvi? Estamos com 10, Gabigol está fora, 2 a 0 para os caras. O que está acontecendo? A tábua de frios está mais fria ainda. E agora ele está um pouco nervoso. Passa um tempo, 3 a 0. Acabou. Que fogos eram aquele? O que o irmão estava comemorando? 3 a 0 para outro time. Falta 30 minutos para acabar o segundo tempo. O time está batido. É o fim. Mas ele sabe que o irmão não estava pregando uma peça. Então ele se anima e agora ele pede mais uma porção, mais uma tábua de frios, pipoca. Agora vai ser épico. Isso vai virar filme. Faltando 10 minutos para acabar o jogo, 3 a 1. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, 3 a 2. Nos 3 minutos de acréscimo, 3 a 3. Prorrogação, nada muda, pênaltis. Você já assistiu pênaltis de decisão? Não tem agonia maior. E como está o pastor Gioversi? Deitado no sofá, assistindo aquilo que vai ser épico. Vai ser épico. Por quê? Porque o Flamengo ganha no final. Não importa quem perde o pênalti, quem defende. Eu não sei o caminho, eu não sei a história dos pênaltis, mas eu sei que o Flamengo ganha no final.
A confiança da vitória final carregou o pastor Gioversi em toda a ansiedade de um jogo, que se ele não soubesse o final, ele tinha infartado. Você concorda comigo? Ele tinha infartado. Meus irmãos, eu não sei se eles vão fazer 3-0, 4-0, quem vai ser expulso, se a substituição vai funcionar ou não. O que eu sei é, Jesus vence no final. Nós sabemos o final da história. Nós temos a garantia de que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, para que você e eu saibamos que não vale a pena mudar de time, de que nós vamos ser tentados, nós vamos ficar ansiosos, mas não vale a pena mudar de time. Por quê? Porque Jesus vence no final. O salmista aqui, ele tem essa informação importante que o ajuda justamente a entender no seu contexto. E aí, mais uma vez, deixa eu fazer uso de uma trajetória teológica, aplicando a nossa peregrinação espiritual, as nossas hostilidades que nós enfrentamos. Jesus vence no final. A certeza disso é que nos faz levantar amanhã de novo e saber, não importa qual a bomba que estoure hoje, Jesus vence no final. Quando escarnecedores nos cercam, não só zombam da nossa fé, ou irmãos nossos em outros lugares do planeta são martirizados por causa da fé, lembremos, Jesus vence no final, de que o cetro dos ímpios não permanecerá. E nós mantemos a esperança e proclamamos o cetro da justiça hoje, no nosso contexto, proclamando a palavra de Deus. Hoje você precisa ouvir mais uma vez, Jesus vence no final, confie no Senhor, ancore-se no Senhor, e ainda que o vento sopre com força, tempestades caiam, nossa fé segue inabalável. Ainda que a gente fique que nem bambu verde. O Senhor vence no final. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. (6 a 10). Note como as mesmas verdades encorajam o povo de Deus ao longo de toda a história. Versículo 6 em diante, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, tenha sempre bom ânimo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, enquanto estamos presentes no corpo, ou seja, vivo, estamos ausentes da presença do Senhor. Quando estivermos ausentes do corpo, presentes com o Senhor, é porque partimos daqui para a glória. E o apóstolo Paulo diz de que quer presentes, quer ausentes, ou seja, vivo ou morto, o nosso objetivo é ser agradável a Deus. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos prestar contas pelo bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Na firme convicção de que Jesus vence no final, sigamos vivendo para o Senhor. Em que circunstâncias? Em todas elas. Essa é a fé que deposita, que é colocada no Senhor. Então, por amor ao povo de Deus, a impiedade vai chegar ao fim. Deus sabe que somos pó, sabe o quanto aguentamos, e Ele orquestra todos os eventos da história rumo à sua glória e à manifestação máxima do seu caráter. Mas não se esqueça, Jesus vence no final. Jesus vence no final. A história e os detalhes dela nós não sabemos. Assim como o pastor Gioversi, sentado no sofá, não sabia a história do jogo, ele só tinha certeza da vitória. Mas aquilo o carregou em meio aos desânimos, em meio às dúvidas, mas ele sabia quem vencia no final. Por isso, oremos pelo auxílio do Senhor. Faze o bem, Senhor,
aos bons e aos retos de coração. Mais uma vez, uma oração alinhada com a vontade de Deus. Meus irmãos, não recebemos porque pedimos mal. Mas quando oramos de acordo com a vontade do Senhor, nós temos a certeza que recebemos. E você não vai orar a vontade do Senhor se você não conhecer a vontade do Senhor. Você não ora a vontade do Senhor se você não conhece a vontade escrita do Senhor. Então, o que tem saturado suas orações? Em meio às aflições, muito da nossa teologia é testada. E por vezes desperdiçamos nosso tempo orando apenas por alívio imediato, quando Deus quer trabalhar em nós o seu caráter. Então, através da confiança na proteção do Senhor, é que o povo ora por ajuda. Há uma combinação abençoada de confiança e oração urgente, porque o Senhor é conosco. Bom, as boas obras então vão ser expressão justamente desse coração justo. Salmo capítulo 7, versículo 10. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Louvado seja o Senhor por essa realidade. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Existe uma bênção de Deus, que está apenas sobre aqueles que confiam nele. Confie no Senhor. E confiar no Senhor não é fé na fé, não é fé na sinceridade da nossa fé. É agir de acordo com a palavra do Senhor. É olhar para o Senhor, ouvir a palavra do Senhor e que essa confiança se torne prática e a cada passo nos levando a crescer à semelhança do Senhor. Confiança, então, cresce e nutre, colocada no Senhor, na convicção de que Ele faz certo todas as coisas e Jesus vence no final. Amém? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Restauração está aqui, meus irmãos. A restauração de Sião precisa ser completa na restauração do seu povo. E a memória da restauração passada é que dá esperança para a sua renovação. O povo de Israel canta e celebra a esperança da restauração do Senhor. E a alegria abundante no coração do povo é descrita nos versículos 1 e 2. A alegria quando somos restaurados, a alegria quando desfrutamos da salvação do Senhor. E isso enche não só nossa boca, enche nossa língua, e entre as nações reconhecemos que o Senhor é bom. Meus irmãos, gratidão e o reconhecimento da obra do Senhor não é ser bem educado com o Senhor. Não é agradecer por bênçãos esperadas que normalmente têm a ver com os nossos desejos da terra, alguns até legítimos, outros nem tanto, e agora vamos dizer muito obrigado ao Senhor. Sermos um povo com gratidão nos lábios significa que estamos edificados, enraizados em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7.
Diz o seguinte: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O crescimento em ações de graça é resultado de uma fé enraizada no nosso Senhor. Isso é visto em Colossenses 2, 6 e 7, isso é visto no Salmo 126, versículos 1 e 2. Nós vemos a forma como o Senhor restaura o seu povo, o salmista vê a forma como o Senhor restaura o povo e ele exalta o seu coração em júbilo, porque essa restauração é sinal, evidência da natureza do nosso Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então o povo do Senhor se regozija justamente na maneira como o Senhor restaurou sua sorte. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E mais uma vez somos chamados a identificar aquilo que o Senhor tem feito por nós. E sabe como Ele restaura? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Aqui a gente olha para isso e fala assim, mas o que é essa torrente no Negueb? E aqui se faz necessário uma explicação do que comentaristas dizem sobre justamente o contexto do Negueb, as torrentes no Negueb. Negueb é extremamente desértico nos meses de junho, julho, agosto, em que aquelas planícies não têm vida, extremamente desértico, árido, monocromático. Mas então chegam as chuvas do outono, no mês de outubro. E os relatos de quem vive na região é que, assim como a chuva cai de um dia para o outro, a paisagem é transformada de maneira abrupta. Do deserto monocromático a planícies e montanhas revestidas de verde e plantas. Assim é a restauração do Senhor. Um dia abatidos, um dia desanimados, no outro dia vivificados. O Senhor trabalha de forma lenta, o Senhor trabalha de forma repentina, mas o resgate do Senhor é certo. Porque assim o Senhor trabalha. Eu quero apontar você para uma história no Antigo Testamento que ilustra essa forma como o Senhor restaura a sorte do seu povo. Porque em meio a situações caóticas, desérticas e monocromáticas, nós somos tentados ao cinismo ou pior, à amargura. Deus não vai agir, já era, olha ao seu redor. Mas o salmista está evocando aqui uma restauração, como as torrentes do Negueb. Como o Senhor age em nós. Abre então sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Versículos 24 em diante. O contexto aqui é justamente o cerco de Samaria. O rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Versículo 24. Versículo 25. O cerco a Samaria foi tão forte, presta atenção nos detalhes no versículo 25. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Por que esses detalhes? Não havia mais comida dentro de Samaria. Ao ponto das pessoas venderem uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Para quê? Para comer.
A situação ainda é pior. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu a outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Sabe o que é isso? O deserto, monocromático, sem vida e sem esperança. O cerco foi tão forte que agora nós temos gente vendendo cabeça de jumento, esterco de pomba por comida, e duas mães que decidiram deliberadamente comerem os próprios filhos porque estavam com fome. Quando o rei soube disso, ele rasga as vestes, está num estado de luto. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o bem que lhe aprovesse a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. A culpa é sempre do profeta. Eliseu vem então e ele traz uma palavra para o rei. Diante das ameaças, da fúria do rei, ele diz o seguinte, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã. Esse não é um amanhã, futuro longínquo, escatológico da eternidade. É amanhã, depois de amanhã. Amanhã. A estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ou seja, era 80 ciclos de prata a cabeça de um jumento, era 5 ciclos de prata, esterco de pombas, e agora o profeta diz, não, amanhã o mercado vai estar diferente. Vai ser um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele diz isso para o rei, e o capitão que está à porta diz o seguinte, porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ousadas palavras do profeta. Olha, diante desse cerco terrível, eu digo para você, amanhã mesmo você vai comprar comida de verdade por muito menos do que hoje você compra. Esterco de pomba, cabeça de jumento. O capitão duvida, nem que abrir uma porta do céu e chover comida, isso vai acontecer. Ok. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, por que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Não tem nada a perder. Nós ficamos aqui, nós morremos de fome. Se formos para os Círios, eles nos matam, morremos de fome. Mas há a possibilidade deles nos darem comida. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram,
fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi ao que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem ele que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então as tomaremos vivos e entraremos nelas. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta, e ele morreu. Deserto monocromático. Gente pagando 80 ciclos de prata por uma cabeça de jumento e 5 ciclos de prata por esterco de pomba. Mulheres comendo os próprios filhos. Mal restava cavalo dentro de Jerusalém, talvez 5. E o homem de Deus diz: amanhã vocês vão comprar comida por menos disso. O capitão duvida. Ele zomba e diz: ainda que caia do céu, isso não vai acontecer. Mas assim como o Senhor restaura a sorte do salmista com as torrentes do Neguebe, assim ele fez com Samaria. Um grupo de leprosos, convictos de que já vão morrer de um jeito ou de outro, resolvem arriscar e ir até o acampamento. Quem sabe os sírios nos dão migalhas e a gente come um pouco. Eles chegaram lá e encontraram o acampamento vazio de gente, cheio de comida e provisão. Eles fazem um lanche e caem em si. A gente não pode ficar só com isso. Essa informação não pode ficar só com a gente. Nós vamos contar para o povo. Eles contam, o rei duvida, manda aí uns espias, eles voltam e dizem: é isso mesmo. E o povo sai na loucura para pegar os despojos do acampamento dos sírios. A euforia é tão grande que o capitão que está à porta, guardando a porta, é pisoteado e morre. Ele viu, mas não usufruiu, porque duvidou da palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor faz o que Ele quiser para restaurar a nossa sorte. E Ele pode fazer de forma repentina. Aliás, Ele age assim. Foi num piscar de olhos que você ouviu a palavra do Senhor, respondeu com fé, porque o Espírito Santo trabalhou em você, transformando seu coração árido e desértico em algo que prospera e frutifica 100 por 1 para o Evangelho. É quando nós nos vemos em causas perdidas, quando nós vemos situações em que fala assim: olha, isso aqui não tem mais jeito, estamos prestes a serem sucumbidos, lembremos de que o Senhor restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ele pode mudar. Nosso coração vacila, mas sabemos o final da história. Então somos mais uma vez lembrados da restauração do Senhor e como muitas vezes Ele opera. E é nessa segurança que o salmista termina orando no Salmo 126, versículos 5 a 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo trazendo seus peixes. A segurança da bênção de Deus também é um encorajamento a sermos responsáveis. Porque o Senhor restaura, como as torrentes do Neguebe. Cuidado com o que você planta, porque aqueles que plantam com lágrimas, com júbilo ceifarão. O povo não é simplesmente para sentar e esperar. Eles têm que ir e plantar, orando para que o Senhor fiel, frutifique e abençoe sua plantação. Ao antigo Israel, que deveria perder a semente para ganhar uma colheita. Meus irmãos, há sempre um custo. Mas esse custo é pago na certeza de que o Senhor restaura como as torrentes do Neguebe. Nós temos dificuldades de confiar ao Senhor quando o custo nos é apresentado. Não, eu ouvi o que você disse sobre ouvir a pregação da palavra. Eu ouvi o que você disse sobre uma vida devocional. Eu ouvi o que você disse sobre me disciplinar para crescer como marido, crescer como esposa, crescer como filho, crescer como pai, como mãe, como senhor, como empregado. Eu ouvi tudo isso. Mas custa. Custa o meu conforto. Custa o meu prazer. Custa aquilo que me promete conforto a curto prazo. Lembremos que o Senhor restaura a sorte dos que confiam no Senhor como a torrente do Neguebe. E a certeza da bênção do Senhor é o encorajamento que precisamos para sermos responsáveis. O Senhor prometeu para nós de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor prometeu para nós de que Ele vence no final. E a certeza dessa restauração final é justamente que nos encoraja a sermos responsáveis hoje. Porque o Senhor edifica a igreja, proclame o Evangelho. Porque o Senhor salva os eleitos, proclame o Evangelho. Porque Jesus vence no final, persevere na sã doutrina. Seja responsável, porque Deus prometeu restauração final. O Deus que age por meio da sua palavra, em prol do seu povo, com amor e fidelidade, vai continuar a acompanhar o seu povo, até que Ele nos chame, ou até que Ele volte. Porque Ele restaura nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Lembremos então mais uma vez de mais uma lei espiritual. O que você planta, você colhe. E isso causa em nós temor, e isso é um lembrete do Senhor que restaura. Porque se o Senhor não restaura, nem adianta plantar. Se o Senhor não é por nós, nem adianta trabalhar. E mais disso, nós vamos ver amanhã. Quando o salmista peregrino, no Salmo 127, começa a nos ajudar a entender como funciona confiar no Senhor e a nossa responsabilidade humana. Porque a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Ela é a base onde ela é desenvolvida. E assim nós peregrinamos, passando por um monte de situação difícil, mas com os olhos fixos no Senhor. Amém? Somos peregrinos a uma pátria celestial, onde nós aguardamos a restauração final. No Salmo 120, nós somos lembrados de que muitas vezes o peregrino é hostilizado. Hostilizado nem sempre por estratégia militar ou um poderoso exército, mas línguas mentirosas, línguas que machucam. Pessoas que teimam pela guerra quando somos pela paz. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Nós olhamos para os montes, olhamos para o que nos aguarda e descansamos de que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. Ele nos guarda em todas as circunstâncias e vemos que é suficiente e vemos que é certo. O Salmo 122, o Salmo da chegada, nós somos lembrados mais uma vez da alegria da presença do Senhor. Essa alegria é um dos combustíveis da perseverança, confiar no Senhor. Nós vamos continuar confiando, porque o que nos aguarda é o gozo eterno. No Salmo 123, desenvolvemos confiança com humildade e dependência. Dizemos a real, estamos fartos, nossa alma está cansada do escárnio que nos cerca. Mas nós vamos olhar para o Senhor
E com os olhos fixos no Senhor, manter nossa oração honesta e perseverante. O Salmo 124 nos lembra mais uma vez de que se não fosse o Senhor, de fato a gente já tinha sucumbido. Que isso leve o seu coração à gratidão, porque é a mesma gratidão que nos leva a cultivar um coração confiante no Senhor e enxergar os livramentos de hoje. Uma fé inabalável não é fé na fé, é fé no Senhor, que nos faz parecidos com o próprio Monte Sião, que não se abala. Somos chamados a crescer em confiança no Senhor, sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. É esse Senhor que restaura a nossa sorte. E faz isso, nos leva o nosso coração a exultar em alegria. E como o Senhor restaura? Restaura muitas vezes de forma repentina, para deixar bem claro que é Ele quem faz. E porque é Ele quem faz, cuidado como você planta, porque você vai colher. E amanhã nós damos sequência à nossa peregrinação, construindo uma fé madura para a glória de Deus. Baixe sua cabeça e deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque os padrões do Teu agir mostram, ó Deus, de que não há razão para temer, apenas a confiar no Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo testemunho dos santos do passado. Nós te louvamos pelo testemunho da Tua palavra, que encoraja o nosso coração frágil, débil, finito, muitas vezes duvidoso, a confiar no Senhor. Transforma, ó Deus, transforma o coração de cada um num coração confiante enquanto aguardamos o gozo eterno com o Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.